Bom dia. Hoje eu venho mais um vídeo, né, aqui no canal. E hoje eu queria falar sobre a coragem de, às vezes, a gente se dar o luxo, né, de descansar. A coragem da pausa, de reconhecermos quando nós estamos exaustos e não damos conta de continuar. E nesse quesito, eu lembrei muito de um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que eu recomendo a leitura, assim, e ele traz muito sobre o fato da coragem estar ligada à vulnerabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente quer trabalhar dentro desse espectro de conseguir fazer as coisas, né? Muitas vezes a gente confunde a coragem com isso, né? Eu consigo fazer tudo, eu consigo dar conta de tudo. Mas a coragem, ela não é você dar conta de tudo. A coragem não é você não ter medo das coisas. A coragem, ela está diretamente ligada à vulnerabilidade, porque ela exige de você também a responsabilidade de reconhecer os seus limites. Então, coragem não é fazer tudo. Na verdade, geralmente, pessoas que fazem tudo são pessoas que não estão refletindo e trazendo para a consciência seus próprios limites. E muitas vezes chegam em estágios que se questionam de por que está tão cansada, ou por que o relacionamento vai tão mal, ou por que não está feliz no emprego, ou por que não está conseguindo cumprir metas, às vezes simples, de fazer uma atividade física 3 vezes na semana, porque simplesmente se atropelam na ideia de que conseguem fazer tudo. E aí é aquela famosa frase: tá tudo bem não estar tudo bem, né? Às vezes nós fazemos tantos planejamentos e nós estamos num mundo tão acelerado, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo e eu fiquei me questionando sobre isso, né? Uma moça, ela aparece falando sobre como aos 30 anos você precisa estar já tendo conquistado seu primeiro milhão na conta, você precisa ter uma rotina de atividade física diária, você precisa estar bem profissionalmente. E eu pensei, gente, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós não temos que. É claro que tudo isso são coisas muito positivas. Quem não quer ter 1 milhão na conta, ter uma rotina de atividade física diária? Todos nós, ou muitas pessoas, se a gente perguntar, gostaria de estar melhor na questão do exercício físico, da alimentação, ou da profissão, ou do relacionamento, da vida financeira. Mas nós precisamos ter, e aí entra nos vídeos passados que a gente comentou, a leveza de entender os nossos processos. Nem todos saíram do mesmo ponto na vida. Na verdade, cada um de nós sai de um espaço diferente e de condições diferentes. Isso não faz de você pior nem melhor, faz de você você. E para isso a gente precisa ter essa coragem, essa vulnerabilidade de reconhecer a nossa história e reconhecer com leveza, que também entra no que a gente já comentou nos vídeos passados, reconhecer com leveza as coisas que nós temos conquistado e onde nós queremos chegar. Uma experiência assim, pessoal, né? Eu lembro de vários momentos durante a faculdade, onde eu me formei. Nos 2 últimos anos, né, a gente faz o internato dentro da medicina. E onde eu me formei, era muito puxado. Então, tinham semanas que a gente extrapolava muito as horas. E muitas vezes, nesses períodos, a única coisa que você queria fazer era dormir. Eu falo que eu sempre sou uma pessoa que eu gosto muito de tomar um banho, sempre tá limpa, cheirosa. Isso me dá uma sensação muito boa, que nem quando você limpa a casa também, eu gosto de ambientes limpos. Mas muitas vezes o cansaço era tanto que eu não pensava nem no banho. Eu pensava simplesmente dormir.
e sabe-se Deus a hora que eu iria acordar. E muitas vezes nesse período eu precisava estar estudando para uma residência, preocupada com provas, vinha a autocobrança, né? Que também é um tema que a gente já comentou aqui. E a autocobrança no sentido de se mutilar mesmo, de pegar um chicote e estar ali batendo em si mesmo, se cobrando, se mutilando, sendo crítico o tempo inteiro com você. Num período, existem momentos da vida da gente que a gente precisa reconhecer esse cansaço. E para isso exige humildade, exige a vulnerabilidade que a gente está comentando aqui. De saber que eu preciso descansar. E muitas vezes quando as pessoas vão para essa posição, né? Fala assim, nossa, hoje a fala que a gente tem é hoje eu não fiz nada. Você fez, você descansou. Às vezes vê um filme bobo que você não vê há muito tempo. Às vezes você mexer numa planta, plantar uma planta no seu jardim, ou mexer numa planta que seja, às vezes não tem um jardim, mas tem uma plantinha. Às vezes tirar um tempo para brincar com seu cachorro, com seu gatinho, com seu animal. Ou às vezes simplesmente deitar num lugar e ficar olhando o céu. Coisas boas que nos fazem humanos e que nós vamos perdendo ao longo da correria. A coragem de admitir esse cansaço, gente, ela não é fácil, porque muitas vezes a gente vai ouvir das pessoas que isso é normal, essa é a vida adulta e a gente precisa estar adaptando. Não é a vida que tem que adaptar a gente, é a gente que tem que adaptar a vida, né? E não, gente, isso não é normal. Isso não é funcional, porque chega um momento que a gente não consegue funcionar dessa forma. A gente começa a se irritar, a viver estressado. Eu sempre falo isso da parte médica também, o quanto de catecolamina você está liberando dentro do seu coração, enzimas de estresse, você está avançando por caminhos de doenças cardiovasculares, né, infarto, doenças também como AVC, porque nós estamos caminhando por uma vida que nosso corpo muitas vezes está só pedindo assim, para, descansa. Então esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas eu queria deixar aqui um desafio para você escolher uma coisa que seja. Eu ia falar 3 coisas, mas uma coisa que você gosta de fazer, tocar uma música, fazer um crochê, conversar com um amigo, mas algo que identifique com você e fora da sua rotina. Às vezes, gente, tudo que a gente precisa é só largar o nosso telefone de lado. Sabe? Colocar assim, eu vou ficar 1 hora sem responder mensagens, sem conversar. Eu vou tirar este momento para isso. Ou eu vou tirar um momento para dormir mais cedo. A partir das 8 da noite eu não vou mexer em tela hoje. Coisas pequenas, gente. Eu não estou falando de grandes passos, mas são coisas pequenas que na nossa sociedade já está virando grandes passos. Então é isso que eu queria deixar. Por muito tempo, dentro da minha própria carreira, eu me vi perdida. Eu me vi, assim, procurando me encontrar. Porque o discurso, muitas vezes, que a gente ouve, né, e que a gente, assim, que eu ouvi durante a faculdade, era que de uma normalização de você ter que dar conta de tudo, ter que carregar tudo por horas. E eu pensava, meu Deus, mas onde eu me encontro nisso? Porque eu não sou uma pessoa que eu consigo dar um plantão, por exemplo, de 48 horas. Já dei plantões de 36 horas e cheguei, eu falo assim, nossa, é exaustivo, não tem como negar isso. Então, gente, eu falo assim para vocês, nós precisamos começar a treinar mais pequenos hábitos naturais de ser humano, de ser um ser humano. Nós não somos máquinas. E talvez seja isso que nos torne tão extraordinários, a nossa humanidade, a nossa capacidade de criar vínculos, a nossa capacidade de ter afeto, de ter empatia, de ter amor, de poder amar. Sabe aquela pessoa que você ama estar perto, que às vezes você não se reconhece, você está sempre estressado? Talvez seja a falta de você fazer essa pausa,
de ter a coragem de reconhecer esse cansaço. Então fica o vídeo de hoje. Eu espero que contribui para vocês que estão ouvindo. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe com alguém que está precisando. E não deixe de comentar aqui, talvez os próximos temas que você gostaria que fosse abordado aqui. Um beijo para todos.